E aí, meu amigo do Universo Físico, tudo bem? Aqui é o Lucas, do Universo Discreto, gravando um vídeo com equipamento novo, então não estranhem se a iluminação estiver um pouco diferente, se a posição da câmera estiver um pouco diferente. Eu estou adaptando aqui com um novo equipamento. Vamos nos focar no vídeo, que é o mais importante, né? Hoje eu queria falar de Machine Learning. Da mesma forma que eu fiz um vídeo mais introdutório de IA, eu achei pertinente fazer um vídeo introdutório de Machine Learning. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar um pouquinho do que é Machine Learning, falar um pouquinho de como é produzir um projeto em Machine Learning, e no segundo vídeo eu já vou criar um projeto já trabalhando com uma base de dados mais real, que é eu vou explicar melhor uma base de dados de flores. Mas vamos lá, né? Eu já devo ter falado umas 100 mil vezes o que é Machine Learning, mas é bom reforçar, então vamos falar mais uma vez. A ideia de Machine Learning é interpretar os dados que existem, aprendendo com a informação ao ponto de realizar predições. Então você vai ter uma massa de dados, um grande conjunto de dados, você vai interpretar o que tem ali e aprender com o que tem ali. E quando você aprende, você pode futuramente fazer predições em cima daqueles dados. Por exemplo, será que se eu pegar o retrospecto de um time nas últimas 10 temporadas de um campeonato, a gente vai conseguir traçar o desempenho dele na próxima temporada? Ou, se tivermos os dados pluviais de uma cidade dos últimos 100 dias, será que é possível prever se irá chover amanhã? Então, com a informação, com o passado, você consegue interpretar aquele passado e realizar predições para o futuro. Essas são as típicas perguntas que um projeto de Machine Learning costuma responder. Hoje em dia, isso é um outro ponto interessante, está ficando cada vez mais fácil você trabalhar com Machine Learning, pois a gente tem dados em abundância, nós temos ferramentas cada vez mais acessíveis, ferramentas que dependem menos de matemática, dependem menos de programação. São ferramentas de prateleira, né, que a gente chama. A gente simplesmente pega da prateleira e usa. Então a tendência é que cada vez mais seja fácil você usar um modelo, uma ferramenta de machine learning, sem ter conhecimento profundo do que ela faz. Da mesma forma que você usa um carro sem necessariamente ter conhecimento de tudo que está acontecendo ali no motor. Não precisamos mais ter um conhecimento ou um domínio profundo de IA, de programação ou matemática. Até menciono uma edição do Tecnocast, né, o podcast do Tecnoblog, em que eles falaram sobre Data Science, e um especialista de Data Science da TOTUS Consultoria, ele mencionou que pessoas das mais variadas carreiras, como computação, engenharia mecânica e até direito, trabalham com ferramentas de Machine Learning e Data Science. Então, pessoas das mais diversas áreas vão usar essas ferramentas, vão ter facilidade para trabalhar com elas. Então é bom a gente ter um conhecimento do que elas fazem, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã, a gente não sabe quais vão ser as profissões do futuro, mas é bem provável que elas utilizem essas ferramentas que eu estou falando aqui com vocês. Mas vamos entender um pouco mais o que um modelo de aprendizado de máquina, um modelo de machine learning é capaz de fazer. Um exemplo clássico, os exemplos clássicos que a gente conhece são: se você não recebe spam em seu e-mail, se você utiliza a ferramenta de reconhecimento de texto e voz que entendem a sua pronúncia e dão conta do recado, se os sites de busca entendem o que você está pedindo e retornam justamente o que você procura, se você consegue ter bons desafios em jogos de computador como o xadrez ou até mesmo StarCraft, e se você em breve vai desfrutar de carro que dirige sozinho, tudo isso que eu falei se deve a modelos de aprendizado de máquina. Vamos então discutir alguns conceitos importantes de Machine Learning para assim
aprendermos o que é necessário para construir um projeto. Se você viu o vídeo de IA, eu vou ver se eu coloco o izinho desse vídeo que eu fiz antes. Nesse vídeo eu menciono que Machine Learning, o aprendizado de máquina, é um campo da IA. E o Machine Learning, por sua vez, ele pode ser dividido em 3 campos. O aprendizado não supervisionado, o aprendizado supervisionado e o aprendizado por reforço. Nesse vídeo aqui eu só vou falar do aprendizado supervisionado, que é o mais fácil de trabalhar dos 3. Eu já cheguei até a mencionar o aprendizado por reforço em um outro vídeo, no vídeo sobre os pesquisadores brasileiros. Mas eu pretendo fazer vídeos aprofundando cada vez mais. A gente está bem no começo ainda. Mas vamos entender o que é o aprendizado supervisionado com um exemplo. No aprendizado supervisionado, nós construímos um modelo que, a partir de dados já previamente estabelecidos num treinamento, e por meio deles você realiza predições sobre dados desconhecidos do futuro. Por exemplo, a gente poderia criar um modelo supervisionado que detecta se um e-mail tem spam ou não tem spam. Para isso, eu vou ter que coletar uma série de e-mails que tem spam, e-mails que falam sobre penis enlargement, ou emagreça seguindo a dieta do André Marques, e-mails de spam. A gente vai pegar esses e-mails contendo spam e vamos colocar num conjunto, numa pastinha de computador com o nome e-mails com spam, e vamos pegar exemplo de e-mails que não contém spam, e-mails de trabalho, e-mails que você está conversando com o seu colega. Então a gente vai colocar uma outra pasta escrita e-mails que não tem spam. Você vai pegar essas duas pastas, entregar elas a um modelo de aprendizado e ele vai começar a detectar padrão do que é um e-mail que tem spam e padrão de um e-mail que não tem spam. Então nota como você, baseado em observações passadas, ou seja, baseado em e-mails antigos, você consegue predizer ou prever se um futuro e-mail contém ou não spam. Nesse caso especificamente, eu estou falando de um aprendizado supervisionado binário, ou seja, você é um aprendizado que ele aprende se o e-mail tem spam ou não tem spam. O aprendizado não supervisionado, como o próprio nome já diz, você não tem essa etapa de treinamento. Digamos que o algoritmo, sem ter informação nenhuma, ele ia ter que descobrir o que tem spam e o que não tem spam. Então ele é muito mais difícil de se trabalhar e é por isso que eu vou deixar o aprendizado não supervisionado para futuros vídeos. O aprendizado por reforço eu já mencionei que num outro vídeo eu expliquei um pouquinho, assiste ele lá que vai ser mais fácil de entender. Voltando ao aprendizado supervisionado agora, vamos falar de um aprendizado multiclasse, ou seja, quando você não tem 2 conjuntos para classificar, quando você não tem 2 pastinhas só, mas quando você tem 3 ou mais. Por exemplo, existe uma base de dados bem conhecida na área de pesquisa que o pessoal usa, que chama Iris Dataset. É uma base de dados contendo informações de flores de 3 espécies diferentes. Setosa é a primeira espécie, a segunda chama versicolor e a terceira chama virgínica. Então imagina você criar um modelo de aprendizado, um modelo de machine learning que vai aprender a diferença entre essas 3 espécies. É isso que a gente vai começar a trabalhar aqui. Podemos criar um modelo de aprendizado supervisionado treinando 150 flores dessa base em 3 conjuntos distintos, um para cada espécie. Você pode imaginar as 150 flores e suas informações dispostas em linhas de uma tabela, como se fossem planilhas do Excel. Cada linha vai ter informações sobre essas flores, por exemplo, a largura e a altura da sépala da flor, que é uma parte da flor, largura e altura da pétala da flor, a espécie que ela pertence. Então imagine uma planilha de Excel com essas informações bonitinho. Isso é a Iris Dataset. Cada atributo que descreve a flor, ou seja, cada informação que descreve a flor e que vai ser fundamental para o nosso modelo aprender a separar entre espécies, isso a gente vai chamar de feature.
Então, a largura da sépala da flor é uma feature. A altura da pétala da flor é outra feature. Normalmente a gente trabalha com um termo em inglês mesmo, feature, mas às vezes você traduz como características, mas normalmente na literatura você vai ver feature. Features são os elementos que você pode usar para o seu modelo aprender. Você poderia usar a cor como uma feature para ele diferenciar uma espécie da outra. Você poderia usar a largura da sépala da flor como uma feature para diferenciar uma da outra. Meio que é isso que a gente vai fazer mesmo. Normalmente, pessoal, um projeto de Machine Learning é composto por algumas etapas que são: definir o problema a se resolver. O que eu quero fazer? No exemplo desse projeto da flor, eu quero ter um modelo que eu apresente uma flor e ele me diz que espécie ela é. Então, assim eu estou definindo o problema que eu quero resolver. E eu recomendo que quando você começa a trabalhar com Machine Learning, você comece pensando que problema você quer resolver. O que você quer predizer? Eu já vi projetos, sem brincadeira, que a pessoa não sabia isso. E aí como é que você vai fazer? Depois disso, você vai preparar os dados para uso. Por exemplo, na Iris Dataset você tem uma vantagem. A largura e a altura, tanto da sépala da flor quanto da pétala, elas estão descritas em centímetros. Se você tivesse informações com unidades diferentes, você ia ter que fazer algum tipo de transformação para que todas as suas features tenham a mesma unidade, tenham a mesma representação ali. No caso desse exemplo que a gente está trabalhando, não vai ter muita coisa para a gente preparar. A gente vai usar 4 features: largura da sépala da flor, altura da sépala da flor, largura da pétala e altura da pétala. São os 4 que a gente vai usar aí. Depois disso, você vai construir o seu modelo, ou seja, você vai disponibilizar essas informações, o dataset, as planilhas, a planilha do seu Excel com toda a informação das flores. Você vai entregar isso para o modelo que você escolher. Você pode escolher rede neural, você pode escolher classificador Naive Bayes, você pode escolher máquina de vetor suporte. No caso aqui eu vou trabalhar com o Perceptron, que é o mais simples de todos e que já consegue resolver bem alguns problemas para essa base. Bom, depois que você constrói o modelo, você vai aprimorando o modelo, ou seja, você vai ajustando o seu modelo, porque quando você constrói da primeira vez, talvez ele não seja um bom preditor. Você vai ter que ir ajustando o seu modelo, ou seja, você vai ajustando parâmetros do seu modelo até ele classificar bem. Isso que essa etapa de ajustar o modelo vai ser justamente a etapa de treinamento. Você vai treinar o seu modelo até ele ser capaz de descobrir o que diferencia uma flor da outra. O que pode diferenciar uma flor da outra, por exemplo, pode ser a largura da sépala. Se a sépala for maior que 10 centímetros, é espécie A. Caso contrário, é espécie B. É durante o treinamento, é durante esse ajuste de parâmetros do seu modelo que ele vai descobrir o que diferencia uma flor da outra. Quando você termina de aprimorar o seu modelo, você já tem um modelo pronto e aí é só usar para classificar. Existem muitas coisas dentro dessas etapas, mas vamos com calma. Tem um outro vídeo que eu mostrei como constrói o aprendizado do Perceptron do zero. No entanto, aquele é um exemplo bastante trivial que eu fiz. Aqui eu quero construir um modelo para um exemplo mais realista, que é o caso dessa base de flores. Nesse primeiro vídeo eu só vou discutir a teoria, ou seja, como que a gente basearia os fundamentos do nosso código para a gente criar o modelo, e na parte 2 desse vídeo vai ser só o código, vai ser apenas eu implementando e mais nada. Talvez você esteja pensando, o que tem de mais nesse problema que a gente está trabalhando? Bom, o que tem de mais? Primeiro, essa base que a gente está trabalhando, todos os elementos, todas as features têm a mesma unidade. Isso facilita muito o trabalho de carregar os dados, manipular os dados. Eu não vou precisar fazer transformação, por exemplo, de metro para centímetro. Eu já uso
as features do jeito que estão. Em futuros vídeos eu vou mostrar situações que você vai ter que fazer alguma transformação, alguma normalização dos seus dados. Mas, por sorte, esse já está pronto para uso. A gente também está lidando com o problema de classificação supervisionado, que normalmente é um projeto de machine learning mais fácil de se trabalhar. A gente vai trabalhar com um problema não binário, já que a gente vai ter que classificar flor em 3 conjuntos diferentes, não mais 2. E os dados possuem 4 features e 150 flores. 50 flores de uma espécie, 50 flores da outra espécie e 50 flores da terceira espécie. Então, pessoal, vamos recapitular um pouco o Perceptron. O Perceptron nada mais é do que uma rede neural artificial composta por apenas um neurônio. Seria só o tipo. Seria uma rede neural que só tem o tipo, não tem o teco. É apenas um neurônio. E é uma rede neural que é capaz de aprender o padrão que separa, por exemplo, uma espécie de flor da outra. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela que vai ajudar a enxergar melhor. O que está em azul são as flores de uma determinada espécie. E o que está em vermelho são as flores de outra espécie. Como a gente consegue ver a olho nu, a gente consegue ter uma boa separação entre as espécies apenas analisando a largura e a altura tanto da sépala quanto da pétala. No caso, as azuis, elas têm largura e altura maiores do que os vermelhos. Se eu quiser saber se uma flor pertence a um conjunto ou ao outro, eu poderia, por exemplo, desenhar uma reta nesse gráfico. Então, vou colocar uma reta aí nesse gráfico. E se a flor que eu estou analisando estiver acima dessa reta, significa que ela pertence à espécie azul. Se ela estiver abaixo da reta, ela vai pertencer ao conjunto vermelho. Mas vamos discutir isso com um pouco de matemática. Você vai ter uma equação z igual a W0x0 mais W1x1 mais e por aí vai. Cada x vai ser uma feature. Por exemplo, o x0 pode ser a largura da pétala. O x1 pode ser a altura da sépala e por aí vai. Os W são as capacidades que o Perceptron vai calcular automaticamente. O Z vai te dar justamente uma equação da reta que separa bem entre os dois conjuntos. Você também tem a definição da função de ativação, que é a função ômega-z. Se eu não estou enganado, isso aí é ômega-z. Igual 1 se o z for maior ou igual a 0. Ou seja, se você calcular para aquela sua flor, por exemplo, pega a largura da pétala, coloca em x0, a altura da sépala em x1 e as outras features em x2 e x3, assumindo que a gente já tem os Ws, que a gente já calculou os Ws, que é o que o Perceptron faz, se a conta z for maior ou igual a 0, significa que ele pertence a 1, ou seja, pertence ao conjunto da espécie de flor azul. Se o z for igual a 0, significa que ele está em cima da linha, em cima da reta. E em cima da reta continua sendo parte da espécie azul. Se estiver abaixo da reta, ele vai pertencer à espécie menos 1, que é a espécie dos vermelhos. Então, é simples assim que essa matemática está indicando. E você já nota a limitação que o Perceptron tem. O Perceptron, pelo menos esse que eu estou explicando para vocês, ele só funciona se você consegue separar entre os dois conjuntos por uma linha reta. Independente da linha estiver mais para cima, estiver em pé ou virada, tem que ser uma linha reta. Não pode ter curvas. Isso é o que chamamos de uma separação entre duas classes linearmente separáveis, pois elas são separáveis apenas por uma linha. Basta traçar uma linha separando as duas e isso vai ser suficiente para você distinguir
se a flor pertence ao conjunto dos azuis ou dos vermelhos. Agora que eu vi não é ômega, é φ de z. Então é φ de z mesmo. Bom, como que funciona o algoritmo do Perceptron? Vamos lá. O primeiro passo é iniciar todos os pesos com um valor qualquer ou com zero. Ou seja, todos os W's ali vão começar valendo zero, por exemplo. Aí você já nota que o Z de todo mundo vai dar zero. Por quê? Porque se você aplicar essa equação para todas as flores, se todos os W's, W0 é igual a zero, W1 é igual a zero, W2 é igual a zero, então todos os Z vão dar zero para todas as flores. De certa forma, ao fazer isso, você está dizendo que a reta que separa os dois conjuntos está ali justamente num x igual a zero. E você vai pensar, pô, essa não é uma boa reta para separar, já que tudo que vai estar em cima vai pertencer a um determinado conjunto e embaixo nem existe embaixo, né? Já que a reta está justamente ali em cima do eixo cartesiano. Então a gente já sabe que aqueles W's estão ruins, são más escolhas, e no passo 2 a gente vai atualizar esses W's. É isso que a gente vai fazer. E como é que a gente atualiza esses W's? É por meio da equação WJ, assumindo que o J é um valor qualquer, igual a WJ mais delta de WJ. Bom, todos os WJ são zero até esse momento. Então o que vai atualizar os valores são os deltas. Delta de WJ. O que é delta de WJ? Delta de WJ é essa equação daí. Eta multiplicado por WI menos W chapéu I multiplicado por X e J. Vamos entender então por partes. O que é o eta? O eta é essa letra aí que parece um N, que chamamos de taxa de aprendizado no contexto de rede neural. De rede neural, isso mesmo. Geralmente, o ideal é que você trabalhe ela numa constante entre 0 e 1. Se você colocar esse eta igual a 0 ou próximo de 0, a sua rede neural vai aprender devagar. Se a sua constante estiver próximo de 1 ou ela for igual a 1, ela vai aprender muito rápido. Aí você vai me dizer, pô, mas se ele aprende rápido isso não é bom? Depende do caso. No caso aqui desse Perceptron até melhor. Mas existem casos de rede neural que se você colocar a taxa de aprendizado muito alta, vai demorar para você chegar no resultado certo. Isso em futuros vídeos eu espero explicar melhor. O que é o WI? O WI é a classe real da flor daquela feature X e J. Vamos por partes. Já sabemos de antemão quais são as espécies que essas flores pertencem. É como se fosse um gabarito meu já. Então, o WI é a espécie que aquela flor pertence e o Y chapéu é o que o meu Perceptron predisse daquela espécie. E assim, como é que ele prediz isso? Ele prediz isso justamente por aquela fórmula que eu mostrei para vocês, φ de z. Como vocês viram, o z nesse momento é zero para todo mundo. Então ele vai predizer todo mundo pertencente ao conjunto 1, o que não é verdade, já que existe uma separação ali. Então, para algumas flores, você vai ter um determinado cálculo, e para outras flores, você vai ter um cálculo bastante errado. Vamos entender isso com um exemplo. Vamos supor que a gente está trabalhando com uma flor que pertence ao conjunto 1, e como o meu z é igual a zero, ele está predizendo que aquela flor pertence ao conjunto 1. Então meio que no chute ele acertou. Vamos fingir então que nesse meu primeiro exemplo, o YI é igual a 1, ou seja, a classe que aquela flor pertence é 1, e ele predisse no chute que ela é 1. O que vai acontecer aí é que o seu delta de WJ vai ser igual ao eta. Vamos deixar o eta igual a 1 só para facilitar os cálculos.
1, o YI vai ser igual a 1, já que aquela flor pertence ao conjunto 1, menos a espécie que ele predisse, que é 1 também. Aquilo vai dar 0, que multiplicado pela feature vai dar 0. Logo, o que aconteceu ali? Como ele predisse corretamente, isso significa que o delta de WJ vai ser 0. Ou seja, para as flores que a predição já está correta, o W não vai mudar, porque para elas o W já está correto. Entretanto, você vai ter situações que a classificação está errada. Vamos pegar agora um exemplo oposto para a gente entender isso. Vamos supor que a classe real dele é menos 1 e ele predisse 1. Aí o que vai acontecer? Você vai ter o eta, vamos colocar um eta 1 ali só para facilitar. De menos 1, menos 1, isso vai dar menos 2, menos 2 multiplicado pela feature, aí vamos supor que aquela feature é meio. O meio pode ser, por exemplo, a largura da sépala é meio. Então, menos 2 vezes meio vai dar menos 1. Então, o delta de WJ, nesse exemplo que eu fiz de cabeça, é menos 1. Ou seja, o W, para as flores que forem classificadas erradas, o WJ vai ser WJ menos 1. Nota que ele está alterando o valor do W para aquela reta mudar de posição e realmente separar bem um conjunto do outro. Então, se algo foi classificado incorretamente, o W vai modificar a reta para que a reta fique bem posicionada para separar bem os dois conjuntos. Lembrando, obviamente, que o perceptron só garante um bom resultado se as duas classes são separáveis por uma linha e a taxa de aprendizado é suficientemente pequena. Se você estiver trabalhando com um perceptron que não dá para separar as duas classes por uma reta, ele nunca vai parar, ele vai ficar atualizando para sempre, esperando achar uma linha divisória entre os dois conjuntos. Para fechar, vamos ver então o esquema completo de um perceptron. Ele recebe como entradas amostras X, que são justamente as flores e suas features, e as combina com as capacidades W para computar a entrada da rede. A entrada da rede é Z igual W0 mais W0x0 mais W1x1 mais W2x2. É passada para a função de ativação, que gera a saída binária menos 1 ou mais 1 para aquela flor que você está analisando. Durante a etapa de aprendizado, a saída é usada para calcular o erro da predição e atualizar as capacidades. Então, nota que quando existe um erro, ele atualiza o W. Quando não existe erro e a classificação está correta, o W permanece como está. O algoritmo continua até que não exista mais erro. Ou seja, todas as flores foram classificadas corretamente. Tá certo? Eu espero que essa teoria com as equações que eu estou mostrando aí tenha ajudado você a entender um pouco melhor. No próximo vídeo a gente vai implementar isso tudo de fato. A gente vai fazer uma classe OO bonitinha, trabalhando com essa base de flor que existe na literatura. Então continue assistindo aí, valeu, curta, compartilha, se inscreve e até a próxima.